agora, agradecendo desde já a participação da Claudete Canadá conosco aqui, nesse painel, a COP30, os desafios ambientais do Alto Tietê, eu queria que você, secretário, falasse um pouquinho, por favor, sobre a questão do Tietê em Poá. É um trecho curto, mas tivemos um ex-prefeito folclórico de Poá que disse que conseguia pescar, isso já faz alguns anos, no rio Tietê, quando ele passa ali por Poá. Eu queria que você compartilhasse a tua avaliação, existe preocupação, até porque também, quando ele chega em Poá, ele já está razoavelmente poluído, você vislumbra a médio e curto prazo, sempre aí vislumbrando essas ações, esses debates da COP30, solução para o Tietê, seja aqui na nossa região, ou quando ele piora em Guarulhos, na capital. O que você pensa, o que você vê tecnicamente sobre o Tietê? Bem, Brás, dá para pescar lá? Dá para pescar. Eu acho que você ainda encontra alguns peixes, porque eu vejo a turma pescando lá, né? Mas o peixe aí, você sabe, a questão da vigilância sanitária, tem toda uma questão para você saber se o peixe realmente pode ser consumido, né? E a questão do oxigênio da água toda, né? Às vezes deve aflorar algum peixe, alguma questão nesse sentido. Mas assim, o governo do estado, ele vem intensificando, Brás, ações de despoluição do rio Tietê. Isso ocorre em várias cidades, porque quanto mais você elimina, principalmente que é o esgoto, que é coletado e que deve ser tratado e não despejado já do rio Tietê, e isso avança exatamente a despoluição e a melhoria do rio. A gente gostaria muito que o rio Tietê voltasse a ser um rio navegável, para pesca, enfim, para outras atividades, para a gente poder ter um rio melhor e ter água, que é o mais importante. Eu acho que dentro de um assunto que a gente está falando aqui, e isso, eu como sou especialista também na área de recursos hídricos, eu falo, a gente está passando por um enfrentamento da escassez hídrica novamente, por conta do aquecimento e a falta de chuva. E a população tem que se ater a isso. A falta de água, ela é um problema muito sério. E a gente tem essa situação em todas as regiões metropolitanas, né? A região metropolitana de São Paulo já tem um discurso sobre isso, a escassez hídrica. E aí vem o governo do estado de São Paulo trabalhando essa questão da despoluição. Sim. E nós da cidade também com efetividade. Tanto que eu tenho um curso de um córrego em Poá, que é o córrego Tucunduva, que ele tem água limpa. Que a gente fala dos rios vivos, né? Que é um projeto do governo e vem intensificar conosco em Poá também. Então eu tenho o córrego Tucunduva, que ele tem água limpa, que ele recebe, né, um afloramento da água da fonte áurea na água Poá, e ele vem passa por ele também. Então a gente tem água limpa. Então a ideia é que a gente tire os esgotos exatamente desses cursos de água e nos tragam exatamente um rio vivo para que a gente possa usufruir, né, Brás? Vamos usufruir do rio no futuro? Vamos usufruir do rio no futuro. Isso que a gente precisa. Você já teve acesso, Claudete, nosso público, a algumas fotos aqui em Suzano. O Ariovaldo, que foi secretário de Cultura, ele tem um acervo de fotos fantástico e tem imagens de pessoas nadando no rio Tietê, no Parque Maria Helena, que fica na região norte da cidade de Suzano. Eu não sou tão otimista em que a gente consiga lá se banhar no rio Tietê nos próximos anos, mas assim, tem que se trabalhar para isso. Talvez nossos filhos e netos tenham essa oportunidade, né? De pescar no rio e poder comer o peixe, de tomar um banho, de fazer um esporte náutico. Você acredita nisso ou eu estou muito otimista, Claudete? Não, eu acredito. Eu vejo isso em outros países, a gente não está longe de trazer isso para a nossa região aqui e para o estado num todo. A gente tem que trabalhar com os focos de poluição que exatamente estão dentro do rio. É resíduo, é esgoto, efluente industrial. Eu acho que esses três a população tem que entender, as empresas e aí a empresa de saneamento que vem trabalhando, todo mundo num conjunto de ações para a gente ter um rio mais vivo e mais limpo. Claudete, eu queria encerrar com você comentando um pouquinho, por favor. Você também faz parte, é diretora da Associação de Municípios e Defesa do Meio Ambiente, a ANAMA. Eu queria saber, aliás, o Marcelo, o presidente, ele vai participar conosco, ele não pôde estar aqui, acabou de enviar para a gente agradecer. Eu comecei a ter contato com o Marcelo esses dias, e ele muito gentil, solícito, encaminhou um vídeo para falar sobre aí, a avaliação da associação, da ANAMA, sobre a COP30, sobre os desafios, até porque também ele é vinculado a um município do ABC, né? Aqui é vizinho da região do Tietê. Eu queria saber o que faz a ANAMA, qual aí as suas atribuições nessa associação, Claudete? A ANAMA é a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, né?
Eu tenho uma grata satisfação de compor essa associação. A gente teve posse ainda esse ano, né? E foi benéfico o convite do presidente, né? O Marcelo Marcondes. A gente tem o nosso presidente nacional. A ANAMA, ela está em todo o território brasileiro. E aí, logicamente, que a ANAMA, ela tem um papel cada vez mais de comprometimento até das legislações ambientais, né? Então, quando o foco vem falando sobre o licenciamento, que estava uma PL em discussão, a ANAMA, ela faz todo um trabalho em conjunto para a gente ouvir o discurso de vários especialistas e saber exatamente se aquela lei vai ter efetividade no município. Então, é importante saber que a participação da ANAMA, ela tem um reflexo indireto, né? Direto e indireto dentro das questões ambientais. E a gente tem aí vários representantes de várias cidades. Suzano tem uma representante também, que é minha amiga Solange Vu. Eu estou junto com ela também, ela é secretária da ANAMA aqui no estado, e eu sou uma diretora dentro de mudanças climáticas e cidades sustentáveis, que a gente fala das ODS também, que é muito importante. Temos 17 ODS que a gente tem que elencar o crescimento das cidades cada vez mais perante a sustentabilidade e os desafios que a gente fala das questões das mudanças climáticas, né? Então a gente tem obras de drenagem sendo feitas, como você falou. E os recursos vêm da onde? A associação é isso. Perfeito. Ela busca exatamente essa interação com as cidades, busca esses objetivos em comum com os governos, tanto federal como estadual. A gente participa de conselhos estaduais, eu estou junto com a Solange, a gente está na comissão tripartite, que vem exatamente desencadear isso. A comissão é IBAMA, a CEMIL, os órgãos na federação discutindo. Então esse é um papel bem importante para que a gente tenha representatividade no Alto Tietê e a discussão no âmbito do Estado e do governo federal também. Claudete Canadá participou conosco aqui nessa primeira semana do painel COP30, os desafios ambientais da região do Tietê. Claudete, muitíssimo obrigado, você tem contribuído há muito tempo aí para ampliar, para qualificar o debate ambiental em Poá, na região do Tietê, e está contribuindo também para que a gente consiga fazer um debate mais amplo, sempre com foco aí no que vai acontecer na COP30, que não seja só discurso, que não seja só teoria, mas que ela consiga aí sensibilizar, como você falou várias vezes aqui, a todos que precisamos debater com seriedade, com conhecimento, com bom senso e colocar em prática as ações que vai garantir aí um meio ambiente mais preservado para nós mesmo agora, não dá para ficar falando só de futuro, né? Agora, para os nossos filhos e netos. Obrigadíssimo por ter contribuído conosco, Claudete. Obrigada. Olha só, então nós estamos aqui na COP30 e os desafios ambientais do Alto Tietê. Nós conversamos aqui com lideranças ambientais diretamente do Orquidário Municipal, no Viveiro Municipal de Suzano, um espaço privilegiadíssimo. Quem não conhece, venha conhecer porque vale muito a pena. Agradecer de novo o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavioni, que indicou esse espaço, é um apoiador do nosso trabalho. Agradecer a gestão do prefeito Pedro Isch, que, aliás, é formado em gestão ambiental, vai participar conosco nos próximos dias também desses painéis. O secretário Chiang, que também vai estar presente conosco aqui. Nós estamos falando só de autoridades e lideranças aqui da região da cidade de Suzano, mas teremos participação de quem é aqui de fora. Teremos a Solange Vu, que a Claudete falou agora há pouco, ela é da Câmara Técnica do Condemate, vai falar um pouquinho sobre aí, questões de compensação pelo uso da água, enfim, temas importantíssimos para que realmente a região aí possa ser sustentável e garantir preservação ambiental para o futuro. E reforçando então aquele agradecimento à empresa LFM Obras Limitada, que está viabilizando esse nosso trabalho direto do Viveiro Municipal. Complementando, qual que é aqui o cronograma? Nós conversamos nesse primeiro painel, nesses primeiros painéis, com o Sr. Zé Arraes, ambientalista muito experiente aqui da região do Tietê, falando um pouquinho sobre aí, desastres ambientais do passado. Quem colaborou conosco também nesse início de painel, a secretária de Meio Ambiente de Poá, diretora da ANAMA, Claudete Canadá, falando sobre algumas situações em perspectiva da COP30. Nas próximas semanas, nós vamos aí aprofundar um pouquinho mais em relação à iniciativa privada, em relação às entidades. A Claudete falou, por exemplo, da CRUMA, que é uma entidade muito conhecida em Poá, milita há muito tempo nessa questão aí de separar resíduos, de colocar aí, gerar renda nos resíduos, que muita gente acha que tem que ir diretamente para o aterro. Então nós vamos conversar nas próximas semanas com entidades da sociedade civil, com empresas que trabalham com essas questões relacionadas aí a resíduos sólidos, a questão aí de resíduos inertes, enfim. E os últimos painéis, sempre direto aqui
do Viveiro Municipal de Suzano, do Orquidário Municipal. Nós vamos tratar aí sobre, efetivamente, o que as cidades estão fazendo. Quais foram os avanços nos últimos anos que os municípios, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, estão colocando em prática e quais são os desafios que eles precisam enfrentar, sempre tendo como referência aí o que vai ser debatido na COP30, que é a questão climática, excesso de calor, muita chuva, frio em excesso fora do período considerado normal. Enfim, temos muito a tratar aqui. Eu quero agradecer muito a sua atenção, o seu apoio. Mais uma vez dizendo, foi um esforço enorme para poder fazer todo esse trabalho aqui. É um trabalho insano, que muitas vezes acabou não aparecendo na frente da Câmara, mas aqui tem um trabalho de pelo menos 3 semanas de viabilizar o espaço, de conversar com as pessoas, fazer os convites, fazer toda a estrutura técnica aqui. Tá ali o jovem Biel, que é jornalista, mas está ali operando a mesa. Enfim, é um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho, com muito respeito, porque ele com certeza terá aí a missão de contribuir para que a gente tenha um meio ambiente preservado no futuro. Vamos em frente, obrigado por todos que nos apoiaram até agora e continuaremos juntos aqui nos jornais portais Em Pauta, Brás 365, Jornal Oi e todo o conteúdo aqui dos painéis, também reportagens sobre a COP30, quem vai do Alto Tietê representar lá em Belém, nós vamos tratar também na página do Instagram do Instituto Brás Santos. Vamos em frente com muito trabalho e respeito.